Aqui, o tempo é limitado, tem momento para início e fim. Quem ocupa estes lugares de representatividade hoje pode já o ter ocupado em outro período ou iniciado uma trajetória recente. É a história do Parlamento de Santarém que está sendo contada e vivida constantemente. E assim, já se foram 192 anos. A Câmara de Santarém é uma das câmaras mais antigas do país, completando 192 anos. E nesses 192 anos, vários vereadores e vereadoras já estiveram exercendo a representação popular. É muito importante que cada passo, cada momento dessa história aqui no nosso município seja destacada e seja registrada para que a nossa população, as pessoas que querem conhecer a história de Santarém, entendam e compreendam a importância do Poder Legislativo para a sociedade santarena. Essa casa, através do momento que cria um livro de memórias, cria também uma oportunidade de registro na história não só da Casa de Leis, mas também do município de Santarém. O tempo contado por meio das palavras e dos lugares, nestes quase 2 séculos de história da Câmara Municipal de Santarém, as estruturas e os materiais contam muito dessa história. E mesmo que um livro seja guardado e esquecido, ou que ambientes como este fiquem assim, solitários, ou até que sejam, como foi aqui no Museu João Fona, desativados, o que aconteceu aqui jamais será esquecido. Como toda a história, a da Câmara de Santarém é resgatada por quem a viveu de forma efetiva, que esteve presente em algum período nesses quase 2 séculos de fundação da Casa de Leis Santarena. São personalidades que ocuparam vaga e, mais que isso, deixaram uma marca de trabalho, de luta por alguma causa. Entrevistamos ex-presidentes do Poder Legislativo de Santarém. Estes senhores e esta senhora são os verdadeiros guardiões dessa história. Entrei na vida política partidária em 1970, na 7ª legislatura, com mandato tampão de 2 anos, de 1971 a 1972. O relevante nesse período foi que eu fui presidente da Câmara 2 anos e fiz o projeto de lei que redundou na oficialização do hino de Santarém, com letra de Paulo Rodrigues dos Santos e música do maestro Wilson Fonseca. Olha, nessa época, as dificuldades eram grandes, né? Porque nós não tínhamos o que hoje a Câmara atual tem. Na nossa época nós tínhamos dificuldades, né? Nós tínhamos até de comunicação. Nós tínhamos rádio, tínhamos jornais, mas não tínhamos essa possibilidade enorme que tem hoje pelos meios de comunicação, né? Como as redes sociais, como a televisão, etc. Então nós encontramos grandes dificuldades, inclusive dificuldades para desenvolver o trabalho de vereador, né? Porque nós tínhamos pouco apoio, as finanças eram poucas, a estrutura, o prédio onde funcionava a Câmara de Santarém, que antes foi o Teatro Vitória, então, de tudo dificultava o trabalho do vereador. Mas mesmo assim, nós exercíamos a nossa função de vereador com muita dedicação, né? Com muito respeito à população. E isso foi uma passagem muito boa da minha vida, para eu prestar esse serviço à minha comunidade. Com todo o cuidado de prevenção à Covid-19, fomos ouvi-los em seus lares ou no local de trabalho, além de 2 nomes que nos enviaram vídeos neste passeio que fizemos em alguns dias pela trajetória destes ícones do Legislativo santareno. O advogado Mário Feitosa e o ex-prefeito Alexandre Von participaram do Legislativo no período de criação da Lei Orgânica Municipal. Por mais de uma década e meia, Santarém viveu um período de exceção, onde não tinha eleição de prefeito. Essas eleições retornaram em 85, com a eleição do ex-prefeito Ronaldo Campos, pai do nosso vereador JK, e 3 anos depois, com a eleição do ex-prefeito Ronan Liberal, pai do nosso presidente da Câmara, Ronan Júnior. Nesse ano de 88, Santarém elegeu 15 vereadores para a 11ª legislatura,
eu tive a honra de participar dessa legislatura como vereador e presidente da Câmara no biênio 89-90. E um marco importante dessa legislatura foi a elaboração da primeira lei orgânica do município de Santarém nesse período pós-intervencionismo. E eu destaco que os 15 vereadores participaram ativamente e, sobretudo, a sociedade santarena contribuiu decisivamente, fortemente na sua elaboração. Que antes a lei orgânica era feita pelo governo do estado, era única. Então foi a primeira lei orgânica genuinamente feita pela representação popular de Santarém. Participei em 89 da primeira lei orgânica, como também participei da reforma no meu último mandato, em 2004. Quem presidiu a Câmara de Santarém por mais vezes foi o agora deputado estadual José Maria Tapajós. Olha, falar da Câmara Municipal de Santarém é reviver. Afinal, lá eu estive por 24 anos, exercendo o mandato popular, o mandato de vereador. Desses 24, 8 anos eu tive a felicidade e a honra de presidir aquele poder, graças a Deus e à confiança dos meus colegas da época. Em 1989, quando nós assumimos o primeiro mandato, naquela época nós não tínhamos as ferramentas que nós temos hoje. As redes sociais, a internet com muito mais rapidez. Em nosso roteiro, há também quem hoje esteja executando. Tem o prefeito de Santarém, Nélio Aguiar, e o secretário regional de governo do Oeste do estado, Enderson Pinto. Perfeito. É importante ressaltar que eu comecei minha vida pública no movimento estudantil, Grêmio do Alvoradolfo, ajudamos a fundar UMES e depois veio o convite para concorrer, me filiei ao PFL na época e veio o convite para concorrer às eleições do ano de 2004. Ganhei a eleição para vereador, com a ajuda de muita gente, fiquei 4 mandatos na Câmara, são 16 anos de uma vida na Câmara que eu posso dizer que a Câmara fez parte da minha vida. Foi o início da minha carreira, né? Foi o começo de tudo. Eu fui eleito vereador em 2008, assumi o mandato em 2009, tive a oportunidade e a felicidade de presidir a Câmara Municipal de Vereadores de Santarém por 6 meses e estive como vereador por 3 anos. Então foi realmente, primeiro, uma grande experiência, né, um grande aprendizado. Depois, a partir do mandato de vereador, que eu alcei voos maiores, né, como fui deputado estadual. Então a Câmara de Vereadores, ela serviu de base, ela foi o meu alicerce para a minha experiência política. O atual secretário municipal de administração também é ex-presidente. Em 5 mandatos, Emir Aguiar presidiu o Poder Legislativo santareno em 2 oportunidades. A gente passou pela Câmara em 2 fases, podemos dizer assim. Aquela fase das antigas, né? E na transição das antigas para a atualidade de hoje, onde hoje o que é regra é a transparência, o trabalho, a exigência do eleitor, do munícipe, em participar, em conhecer melhor como funciona a casa. Então a gente vivenciou esses 2 momentos, 2001, aí, quando nós entramos e quando nós saímos. Historicamente, as mulheres buscam aos poucos espaço na política, o que explica, quem sabe, a baixa participação delas nas legislaturas da Câmara de Santarém, que já teve, sim, uma mulher na presidência, Elizabeth Machado Lima. A Câmara deveria ter mais vereadores. São 21, né? São 21, meu Deus. Nós mulheres precisamos compreender, entender e valorizar a mulher na Câmara Municipal de Santarém. Eleger mais mulheres para nos representar. É uma satisfação muito grande. Eu tenho saudade dos meus tempos quando representante do povo de Santarém, porque era a oportunidade de se trazer mais benefícios, conquistas para Santarém, uma vez que havia esse tríduo: Câmara, Prefeitura e Estado, governado por mulheres. Equipamentos públicos também são marcas nessas histórias. Grandes trabalhos fizemos a pedido de vereadores e nós também, com a implantação do Hospital Regional de Santarém,
onde foi feito nessa nossa legislatura também, juntamente com o prefeito, na época prefeito Lira Maia. Então, vários outros projetos tem, asfaltamento de rua de Moassara, abertura da Moassara, da Dom Frederico, o viaduto que hoje serve tanto a Fernando Guilhom como as nossas praias aí, tudo, né? Então, foram vários e grandes serviços que foi prestado para a população. Através do quê? Através de pedidos, solicitações dos colegas vereadores que eles trabalharam intensivamente para a melhoria da qualidade de vida da população. Em 99 e 2000, eu fui presidente da Câmara. Pela primeira vez, um fato inédito, eu fui eleito por unanimidade, pelos 17 vereadores de todos os partidos. Nós, naquele biênio, tivemos a oportunidade de fazer 5 projetos importantes para a Câmara Municipal de Santarém. Projetos avançados em um convênio com o Senado Federal, onde o presidente era um conterrâneo meu do Nordeste, Antônio Carlos Magalhães. Nós fizemos o Interleges, que era para incorporar todos os setores da Câmara. Nós instalamos a primeira ouvidoria em Santarém do governo municipal, na Câmara de Santarém. Nós conseguimos também lançar um compêndio, um livro, que ainda hoje estão nos gabinetes de juízes, de membros do Ministério Público e de operadores do direito e advogados, que foi compilar a legislação municipal. Cada percurso político deixa legados, lições e experiências que podem ensinar a quem está no caminho. Eu espero que a Câmara, com esses novos jovens que nós temos lá na Câmara, ela melhore até, melhore. As visões já são outras, e a gente pensa em crescer e não regredir. Então eu espero torço que eles façam um bom trabalho, que isso é bom para a nossa cidade, para o nosso povo que nós se dedicamos a representar. O legado que a gente tem, ver que o que fez de bom, isso nos faz prazerosas por isso, de lutar e conquistar. Eu só tenho a parabenizar as senhoras e os senhores vereadores da Câmara Municipal de Santarém, que estão fazendo parte da história desses 192 anos do Poder Legislativo. Afinal, repito, hoje os vereadores e vereadoras têm condições de fazer o que estão fazendo, um grande trabalho em favor da sociedade santarena.